A mulher do cara era sócia do escritório de advocacia que defendia o banco. Um dos diretores do banco, que é o Arruda Botelho, viaja de avião com o ministro que é relator do caso. Não, mas eles falaram que não discutiram nada do processo no jatinho, então a gente pode ficar tranquilo. Se bem que depois ele decidiu colocar o caso sob sigilo. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Para isso eu preciso do seu like, preciso que você curta o vídeo para aumentar o nosso engajamento, para a gente chegar ao máximo de pessoas possível. Preciso mesmo. Por cada like que você dá, eu sei que é chato, todo programa eu peço isso, e você tem que fazer todas as vezes. Mas a verdade é que você, nas redes sociais, determina o tamanho da relevância de cada canal. E mande o programa, manda nos seus grupos de WhatsApp, manda para sua família, manda para os amigos e manda para os inimigos, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Ora, vejam, por exemplo, que o ex-sócio do Vorcaro, o Maurício Quadrado, fez basicamente a mesma coisa, como reportou o Estadão. Nós trouxemos a reportagem um tempo atrás sobre o quanto que Vorcaro e o Master pagavam para advogados, 300 e tantos milhões. E agora vejam essa, fundo ligado a ex-sócio de Master e a Reag tem 122 milhões de reais em despesas com advogados sem comprovação. 122 milhões de reais em despesa com advogado sem apresentar um único documento que comprove os serviços prestados. São 122 milhões de reais distribuído para pessoas que nem sequer precisam trabalhar para receber. E será que esses advogados foram contratados porque são bons advogados ou porque são parentes ou amigos de pessoas importantes? Quantos desses advogados não têm parentes, não digo no STF, mas nos tribunais regionais federais? Ou no Superior Tribunal de Justiça? E, claro, no próprio Supremo Tribunal Federal. Que escândalo! Escândalo que está acontecendo no Brasil. E nós nunca imaginávamos, quer dizer, eu por um acaso venho chamando a atenção disso há muito tempo, mas muitas das pessoas não imaginavam o grau de putaria que viraram os escritórios de advocacia no Brasil. E aí você me pergunta por que a OAB não se manifesta contra os abusos. Ora, a OAB tem até um post da Transparência Internacional reclamando disso hoje. A OAB foi a que mais deu força para isso. A OAB é composta por advogados que fazem parte do esquema. O esquema pago com o seu dinheiro. Ora, vejam. Será que é coincidência o Toffoli ter suspendido uma multa de 10 bilhões de reais contra uma empresa que é defendida pela esposa dele? Será que tem alguma ligação? Será que tem algum conflito de interesse? Não, porque o STF decidiu que não há conflito de interesse quando um ministro do Supremo atua numa causa de um escritório de advocacia de um parente. Será que é só coincidência o fato da esposa do Dias Toffoli ter sido sócia do advogado que defende o Daniel Vorcaro? Será que é coincidência o fato citado pela Malu Gaspar? Agora tá aqui na pauta, então entrou. Na reportagem da Malu Gaspar diz que o Daniel Vorcaro deixava claro nas mensagens para os seus auxiliares que o pagamento de propina para Viviane Bastos de Moraes era prioridade total e não podiam nem atrasar. E claro, eu trazer um troço desse é desinformação, é ataque às nossas instituições democráticas, ataque do Paulo Figueiredo que ataca Alexandre de Moraes, ataca o STF, ataca Dias Toffoli, ataca a Revista Oeste, ataca o Tarcísio. Paulo Figueiredo é o atacante. Neymar sou eu, cara. Vejam, uma outra craque do direito, Roberta Rangel, a esposa do Dias Toffoli. Uma craque, outra. Grande jurista, eu me lembro, tenho aqui
na minha biblioteca várias obras da Roberta Rangel sobre direito constitucional. Brincadeirinha, ela nunca escreveu nenhuma obra sobre direito. É claro que o grande ativo dela é ser esposa ou ex-esposa, dizem, do Dias Toffoli. Assim como da Viviane Barros de Moraes, que deu sequência ao escritório Alexandre de Moraes Advogados, e hoje Barce de Moraes Advogados, só chegou onde chegou por ser esposa dele. E eu não tenho como não me indignar com esse tipo de coisa. Não tem como não me indignar. Isso é uma coisa com consequências desastrosas para o Brasil. E é por isso que essas pessoas estão desesperadas e vão ver quais são as consequências. Porque a prova de que essa propina funciona e que esse dinheiro é bem pago é que nós temos uma situação muito sui generis. Estamos falando da mulher do Toffoli. Esse caso do Banco Master foi parar onde? No Supremo Tribunal Federal. Com quem? Com qual ministro? Com o Dias Toffoli. O cara cuja mulher foi sócia do advogado do dono do Banco Master. Como isso não é um conflito de interesse? Não, e é claro que a atuação do Toffoli foi proba, foi honesta, foi além de qualquer dúvida, foi muito rígida. Ou será que no dia seguinte em que ele foi sorteado como relator, alguém acredita em 2026 em sorteio de ministro do STF? No dia em que ele foi sorteado como relator do recurso do Daniel Vorcaro, ele embarcou num jatinho particular com Augusto Charrota Botelho, aquele mesmo que tomava pau do Caio Coppola na CNN, que defendia justamente um dos diretores do Banco Master. Como que isso não é um conflito, meu Deus? A mulher do cara era sócia do escritório de advocacia que defendia o banco. Um dos diretores do banco, que é o Arruda Botelho, viaja de avião com o ministro que é relator do caso. Não, mas eles falaram que não discutiram nada do processo no jatinho, então a gente pode ficar tranquilo. Se bem que depois ele decidiu colocar o caso sob sigilo e transferiu o inquérito policial que apura o caso pro STF, sob a relatoria de quem? Dele próprio. Dele próprio. Depois ele marca uma cariação, o mesmo Toffoli, entre os dois investigados, o Vorcaro e o ex-presidente do BRB. E um dos diretores do Banco do Brasil envolvido na liquidação do Master. Isso sem nunca ter ocorrido um depoimento. Até o Ministério Público virou e falou: isso nunca ocorreu na história. Uma acariação serve para conciliar depoimentos. Se os caras não depuseram, como eles podem ser acariados? É óbvio que era a possibilidade de se combinarem uma versão. Diante de tudo isso, depois de toda essa putaria que o Toffoli fez, em favor de alguém que claramente favoreceu ele financeiramente, ele ainda nega a prisão preventiva do Daniel Vorcaro por considerar que não havia risco à investigação caso ele ficasse em liberdade. Não há risco nenhum. Não, imagina. Daniel Vorcaro, imagina. Qual o risco? Uma maravilha, Daniel Vorcaro. O Bolsonaro foi preso preventivamente, lembrem-se, e hoje está na papudinha cumprindo pena em definitivo. Mas antes dele ser preso preventivamente, ele nunca tinha tentado fugir, teve a oportunidade de ficar nos Estados Unidos, mas escolheu insanamente retornar ao Brasil para enfrentar o processo e permaneceu no Brasil durante todo esse período. Já o Vorcaro, aparentemente, tinha 3 rotas de fuga quando foi preso no aeroporto de Guarulhos tentando fugir do Brasil. Então, de um lado, você tem o Bolsonaro, que não tentou fugir, retornou ao Brasil, compareceu a tudo no processo, etc, etc, um senhor
sem passaporte, e do outro você tem um sujeito com 3 rotas de fuga que foi preso tentando fugir. E quem que é preso preventivamente? É claro que é o Bolsonaro, não o Vocaro que tentou fugir. Valeu a pena a propina paga ao Dias Toffoli e a Viviane Bastos Moraes pelo Vocaro? Eu não vou responder. Vocês no chat me respondam. O dinheiro do Vocaro foi bem pago ou não foi bem pago? Esse, meus amigos, é o Brasil de 2026. Quem molha a mão de ministro do Supremo Tribunal Federal tem vida mansa. Quem não aceita a corrupção e quer quebrar o esquema desses caras para roubar o teu dinheiro é perseguido, torturado, preso, censurado. É essa luta desigual que a gente está vivendo. Olá, amigos do canal Olavo do Carvalho, espero que vocês tenham gostado desse vídeo assim como eu gostei e resolvi vir aqui compartilhar com vocês. Lembrando que se vocês gostam desse tipo de análise política e comentários que a grande mídia acaba sempre escondendo da gente, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo que vão ao ar todos os dias às 18, 19 e 20 horas de segunda a segunda, ou seja, o canal não para. Então, para você não perder nada, ative o sininho das notificações e se inscreve aqui no canal. Se você quer fazer a sua parte para um país melhor, você pode se tornar apoiador do Paulo Figueiredo, esse jornalista que vem fazendo a diferença lá nos Estados Unidos junto com o Eduardo Bolsonaro. Eles fizeram o que 512 deputados e 81 senadores não conseguiram fazer pelo nosso país. Então, para que esse trabalho continue, é fundamental que eles tenham apoio. Entra aqui no link da descrição, pega o cupom Olavo do Carvalho, que é um presente nosso aqui do canal para você, e se torne um apoiador. Cada pessoa que entra e vira um apoiador faz muita diferença. Paulo Figueiredo não tem apoio governamental e não recebe dinheiro público para fazer o que ele faz. Ele tira do bolso dele. Então, se você quer apoiar, tem um link aqui na descrição, tem o nosso presente, e com menos de $5 por mês você faz a sua parte. Se você quer se tornar um apoiador ainda maior, fazer mais diferença e poder se comunicar com Paulo Figueiredo, ter acesso ao e-mail dele, a uma reunião mensal com os patronos Gold, você vira patrono Gold. É $50 por mês e você tem acesso a um grupo exclusivo com pessoas brilhantes e que tem debates de excelentíssimo nível lá dentro. Então não perca tempo, faça a sua parte, porque o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro estão fazendo a dele. Valeu!